everything's online. Hoje, dia 16 de janeiro, exatamente às 10 horas, estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio. Estamos na 31ª edição desse nosso evento, desse nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras estamos juntinhos aqui para poder debater, trazer temas relevantes, de extrema importância para você, emissora de rádio, para você, parceiro, empresa de tecnologia que também trabalha nesse meio de publicidade e propaganda. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas edições e hoje, assim como sempre, um tema muito, mas muito importante. Estudos apontam o poder do áudio e vamos debater um pouco mais sobre isso. Essa será a nossa temática, um tema de grande importância para você, emissora, não só posicionar sua emissora de uma forma diferente, mas como poder alavancar nesse ano de 2025. Para você que ainda não faz parte da nossa comunidade, não se esqueça de escanear esse QR Code, venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, lembrando que é um grupo fechado, não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, são 2, 3 mensagens no máximo que a gente caminha por semana, informando sobre o nosso Connect Rádio. Inclusive, quem está lá na nossa comunidade, com toda certeza já conseguiu conferir não só a temática, mas alguns spoilers do que a gente vai tratar na nossa manhã de hoje. Para você que está assistindo o nosso conteúdo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir, dar um like dentro do nosso conteúdo e também compartilhar, né? Compartilhe sem moderação, mande isso para todas as pessoas que vocês conhecem que trabalham nesse meio de radiodifusão. Eu sou o Felipe Rosa, diretor executivo da Connect Mix e vou ter a honra, o privilégio e mais uma oportunidade de estar aqui com vocês para poder trazer muita informação. Inclusive, na manhã de hoje, vamos trazer pautas que estão sendo estrategicamente tratadas por boa parte das empresas que estão procurando investir em mídia nesse ano de 2025. Então, o que a gente vai abordar aqui hoje, com toda certeza, pode sim transformar o seu posicionamento estratégico por completo nesse ano que só está começando. Sem muitas delongas, já passando para a nossa temática, hoje vamos debater um pouco mais sobre o poder do áudio, inclusive já desde os primórdios do nosso Connect Rádio, a gente sempre traz estudos, pesquisas que apontam, né, não só o crescimento, mas de que modo a diversificação no anúncio em áudio vem percorrendo aí ao longo dos últimos 3, 4 anos. Inclusive o próprio estudo da Kantar, que antigamente era o Inside Rádio, hoje em dia se chama Inside Áudio. Então, essas temáticas respectivas a áudio, ou seja, streaming, conteúdo interativo em áudio, radiotransmissão e assim por diante, são temas que estão cada vez mais sendo debatidos. E o rádio, ele permanece ainda como uma das principais plataformas, não só de áudio, né, mas de conteúdo, até mesmo porque é um dos grandes meios que o próprio público, ou seja, a própria audiência, encara como um meio confiável, um meio transparente. Inclusive, tem níveis de informações, assim como também a gente percorre, fazendo monitoramento, praticamente todas as emissoras de rádio do Brasil, são mais de 6 mil rádios que já são monitoradas pela nossa tecnologia. O rádio, ele passa muita informação local, e isso acaba sendo um grande diferencial competitivo. Lógico, tem emissora que não passa esse perfil de conteúdo, né? Tem emissora que particularmente só transmite conteúdo em formato de música, somente entretenimento. E aquelas emissoras que acabam explorando um pouco mais o conteúdo regionalizado, acaba atraindo o olhar de modo mais estratégico para aquelas pequenas e médias empresas locais que querem fazer anúncio. Vamos trazer dentro do nosso Connect Rádio. Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, o conteúdo, porque sempre é importante cada vez mais termos mais e mais emissoras participando dessa comunidade. Inclusive, dentro do próprio panorama baseado em áudio, vamos trazer aqui um estudo que foi feito de modo recente nos Estados Unidos, apontando que as pequenas e médias empresas, em média, investiram no ano de 2024 o equivalente a $18.100. Aqui a gente não vai ficar fazendo conversão de dólar para real. Tá? Então, vamos levar em consideração 18.100 moedas, sendo, né,
utilizado no meio de rádio, AM e FM, levando em consideração o ano anterior, o ano de 2023, se teve uma crescente. Mas o que, inclusive, foi um índice bem importante, foi que no mesmo período, em 2024, o streaming de áudio, ele estava ali na casa dos 15 mil dólares. Então, ainda assim, a MFM se tem uma maior demanda sobre investimento em áudio nos Estados Unidos. E aqui, no cenário pessimista, facilmente as emissoras poderiam pensar, poxa vida, o streaming de áudio já está praticamente empatando com o investimento médio, lembrando, isso é o investimento médio das pequenas e médias empresas lá nos Estados Unidos. Será que o nosso mercado está em risco? Isso é uma hipótese. Outra hipótese que você, emissora de rádio, pode ter eu posso faturar dentro dessa média dos 18.100 dólares, assim como eu também posso faturar nessa média dos 15 mil dólares no streaming de áudio. Tá? Então, pelo lado pessimista, o mercado está sendo diversificado. Pelo mercado otimista, a diversificação pode sim impactar de modo positivo o meu financeiro, o meu comercial, porque eu posso vender nas duas pontas. Então, encarem esse cenário, visualizando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, como uma marezinha, inclusive lá atrás falava bastante lá da marola, né? Então, está começando o surgimento de uma onda, de uma revolução dentro do mercado, onde, inclusive, o áudio está sendo diversificado. A gente notou isso, por exemplo, até a década de 70, né, pegando... Os anos 50 foi o período de ouro do rádio. Quando a gente pega a década de 70, foi quando a televisão começou a se despontar estrondosamente. Ou seja, começamos a ter uma diversificação maior ali sobre mídia, né? Até então, na década de 70, era jornal e rádio, e revista. O pouco que se tinha de revista. Quando a gente já pega, depois da década de 70, a TV começa a despontar no mercado. A gente pega o início dos anos 2000, a digitalização, TV a cabo, inclusive, né? Esteve muito em alta no início dos anos 2000 aqui no Brasil. E aí, quando a gente pega 2010 para cá, digitalização, compra de mídia online e assim por diante. Então, cada vez mais, e não tem como frearmos isso, o mercado ele está propenso a cada vez mais se diversificar. Nessa onda de diversificação, você, emissora de rádio, também precisa diversificar o seu Media Kit. E, inclusive, tratando com esse nome, né? Hoje em dia, até os próprios digitais influencers, eles trabalham... Aliás, hoje em dia não, já há pelo menos 5 a 7 anos. Os próprios digitais influencers têm os seus Media Kits organizados. E eles também diversificam. Né? Não é simplesmente, eu só vendo post no meu Instagram. Não, ele já vende post no Instagram, ele já vende post no TikTok, ele já vende stories no Instagram, ele já vende os shorts no YouTube, ele vende uma presença VIP, ele vende um conteúdo personalizado, né, onde ele vai visitar uma loja, e boa parte das emissoras de rádio estão ainda somente naquele Media Kit de ter, eu só vendo spot testemunhal. E aí tem outras que querem diversificar. Não, eu vendo spot, testemunhal e citação. Isso aí já há muitas décadas isso já existe. Diversificar os seus conteúdos dentro da emissora vai muito de encontro, inclusive monetizar no digital. Então, além de ter programações diferentes dentro da sua própria emissora, vale a pena monetizar dentro do digital, inclusive o streaming da própria emissora. Falando um pouco sobre o anúncio direto e qual é o comportamento médio hoje da população, lembrem-se disso. Eu não estou falando aqui sobre audiência de rádio, eu estou falando da população como um todo. E quando a gente olha a população como um todo, boa parte dos anunciantes eles também vão fazer esse mesmo perfil de análise. Nem todos os clientes possuem um setor de marketing que vai montar uma estratégia diferenciada de posicionamento de marca. E aí, geralmente, se às vezes o dono mesmo do supermercado que vai lá e contrata a emissora, ele não tem tanta ideia do que ele pode fazer de diferente, né? Para, inclusive, ter uma campanha diferente. E, na maioria das vezes, chega aquela citação trivial, ou chega aquele testemunhal que é um Ctrl-C, Ctrl-V do concorrente, tá?
Hoje, analisando os perfis de empresas que adotam estratégias de mídia, ou seja, tem alguma agência de marketing ou publicidade por trás, ou até mesmo um time interno, geralmente essas pessoas, quando elas se baseiam, esses profissionais, eles se baseiam em estudos para poder colocar dinheiro, comprar mídia. Hoje, o meio preferido é o search, são as campanhas de busca, mais do que qualquer outro meio. As campanhas de busca hoje são campanhas às quais os grandes núcleos de mídia apostam e acreditam. Por quê? Porque se eu pesquisar dentro do Google sobre monitoramento de rádio, vai aparecer a Connect Mix. Inclusive, quando ele clica no botão, ele já pode cair no WhatsApp do meu comercial. Olha o quão isso é estratégico. Inclusive para você, emissora, né? Se posicionar dentro da sua região. Comprar a palavra-chave, colocar conteúdo no blog da sua própria emissora, estar com SEO o mais alto possível, para que possivelmente as pessoas que queiram contratar, não só a audiência, né? As pessoas que queiram contratar a sua emissora consigam te achar ali dentro do digital. Então, o mercado está utilizando isso como estratégia. E digo mais, o rádio potencializa essas campanhas de search, as campanhas de pesquisa. Por quê? Inclusive com estudos, tá? Geralmente, quem escuta conteúdo no rádio, depois vai procurar sobre esse conteúdo no digital, na rede social ou no Google. Então, quanto mais anúncio, quanto mais vezes a empresa investir na sua emissora de rádio, a probabilidade das campanhas de search, assim como as campanhas de social media, performarem, elas são maiores. Entretanto, nem sempre isso está claro na cabeça dos clientes das emissoras de rádio. E você, comercial da rádio, e você, diretor da rádio, você, gestor da rádio, precisa educar o mercado quanto a isso. Precisa desenvolver mídia quanto a isso. O que eu sempre vejo, aliás, corrigindo, o que eu sempre ouço em emissoras de rádio são campanhas de incentivo. Não estou criticando, mas eu estou tentando potencializar essa estratégia, tá? Geralmente as rádios vão lá e colocam campanha de incentivo. Invista no rádio, porque o rádio é número 1 de audiência. Cara, isso não vai converter o seu cliente. Ah, o rádio tem mais de 100 anos, confie no rádio. O rádio são emissoras que possuem autógrafo do governo. Gente, isso não vende. Isso não vende. Se vendesse, todo dia era para estar abrindo várias e várias rádios. Ah, Felipe, mas isso depende de concessão do governo. Gente, se tiver demanda, com toda certeza, o governo vai liberar o máximo possível de concessão. Entretanto, o cenário que a gente enxerga no mercado não é esse. São times comerciais descapacitados, nem sempre com esse conteúdo na ponta da língua sendo afirmado lá para o anunciante. Na maioria das vezes, a gente encontra o time comercial das rádios sem o mínimo preparo. Reforço. Contem com a Connect Mix nesse quesito. Inclusive, fazendo um jabá bem breve, vocês não precisam pagar nada por isso. No nosso canal no YouTube, vocês encontram dentro do Connect Rádio, inclusive um conteúdo de máquina de vendas para emissora de rádio. Depois digita lá, dá um buscar. Pode inclusive ser no Google, né? Se vocês digitarem lá, construir máquina de vendas para emissora de rádio, vai aparecer um conteúdo nosso. Tem 1 hora de conteúdo, inclusive dando os 10 passos que a sua emissora de rádio precisa tomar para poder construir a tão sonhada máquina de vendas, ou seja, seu time comercial trabalhar literalmente por osmose. Então, falta de conteúdo não é. Falta de conhecimento eu até concordo que possa ser, mas conteúdo já tem disponível, inclusive com a chancela da Connect Mix. Tudo Rádio compartilhou logo no início desse ano de 2025, de acordo com o levantamento
Embora o rádio tenha demonstrado sua relevância, o marketing em eventos e patrocínios foi o recurso mais utilizado pelas pequenas e médias empresas, com 56% dos entrevistados reportando investimentos médios de 17.700 nessa categoria. Redes sociais também tiveram destaque, sendo empregado 54% dos anunciantes locais para alcançar os seus públicos. Isso numa pesquisa norte-americana, né? Por isso está os valores aqui em dólar. Inclusive, sempre dá um pesar, né? A gente sempre vê vários estudos assim sendo feitos sobre o rádio, e na maioria das vezes, né, isso reflete o mercado norte-americano. Está passando da hora, né? O Brasil tem autossuficiência para ter esses dados. Reforço. Quando a gente visualiza que 17.700 dólares, né, na média, foi investido em eventos, a frequência AM e FM ainda, né, as modulações ainda estão, né, com investimento maior até do que nos eventos, mas um ponto que é muito importante: muitas emissoras de rádio possuem uma tradição gigantesca em promover eventos locais. Quase sempre é uma emissora de rádio que está realizando um grande evento, principalmente evento de entretenimento. E aqui mora uma super, mega, hiper oportunidade. Provavelmente a sua rádio ela já oferece e já participa como uma cota de patrocínio, ou até mesmo como um apoio institucional, um apoio de comunicação junto a esses eventos. E a oportunidade de eventos, inclusive vocês possuem boa parte da audiência local. Vocês possuem contato com boa parte das empresas locais que podem, inclusive, patrocinar esses eventos. E aqui está, inclusive, o estudo, né? Nos Estados Unidos, na média, 17.700 dólares foram aplicados pelas pequenas e médias empresas em eventos, patrocinando eventos locais. Então, está mais uma outra oportunidade, né, de participar dessa fatia na organização de eventos. Já pensou? Nos Estados Unidos, isso como estratégia? Vender mídia AM/FM, vender mídia no streaming digital, vender cota de patrocínio nos eventos e dominar todo esse mercado. Então, o rádio, boa parte das vezes, ele é entendido e compreendido basicamente por essa fatia, né? O rádio está movimentando, na média, pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, 18.100 dólares ano, né? Na média. Mas, maior oportunidade de abocanhar mais outras fatias dentro desse mercado, dentro desse segmento. O vice-presidente de desenvolvimento e de negócios da AdCentral, e agora aqui o meu inglês foi o mais esdrúxulo possível, os formatos mais acessíveis financeiramente, como diretórios impressos e online, eles acabam tendo pouca adesão. E os anunciantes, eles estão dispostos a investir em publicidade que percebem como eficaz. Notem isso. Aqui a gente não está falando rádio, TV, internet, redes sociais. Não. Ele, na verdade, afirmou que os anunciantes eles sempre vão optar e sempre vão investir naquele meio que ele encara como eficaz. E eficaz não é você tocar a sua campanha, aí que você foi contratado, 10, 20, 30, 100 vezes por dia. Isso não é eficaz. Inclusive, pode tocar uma única vez no dia e ser eficaz. Então, os contratantes, cada vez mais, eles estão pensando na qualidade da entrega e não na quantidade da entrega. Em resumo, se o cliente está contratando a sua emissora para tocar uma campanha das 10 ao meio-dia, tem um motivo específico para ele ter feito essa compra específica na sua emissora de rádio. Mas eu vou tocar 10h05, tá tudo igual. Eu vou tocar 10h30. Eu vou bonificar ele aos finais de semana. Se a empresa te contratou de segunda a sexta-feira, tem um motivo por ele ter feito isso. Talvez possa até ser um achismo por parte do contratante, mas tem um motivo.
E se a campanha dele não for veiculada assim como foi solicitado dentro da API, estamos literalmente rasgando a estratégia desse cliente. Ou seja, diminuindo a eficiência da campanha desse nosso cliente. E conheço campanhas famosíssimas que não se contratou nem 2 reproduções por dia em emissora de rádio, o resultado foi show de bola. Primeiro, por conta do horário estratégico para aquele perfil de anúncio. Segundo, porque estava justamente na data específica daquela campanha. É muito comum observarmos clientes varejistas, grandes redes de atacado e autosserviço, traduzindo aqui para o português bem simplório, supermercado. Se tem uma campanha de segunda-feira e essa campanha tocar na terça, não só está errado, mas como está possivelmente impactando e influenciando de modo errôneo a sua audiência da sua emissora, que vai procurar aquele supermercado procurando aquela determinada promoção que já não mais existe. Eu vejo, aliás, toda vez que eu falo vejo, é porque eu vejo isso nos dados da Connect, né? Então, eu entro na plataforma e eu consigo enxergar. Mas, além de ver, eu também ouço rádios passando conteúdo errado no dia errado de empresas que nem são clientes da Connect Mix. Já ouvi rádio passar propaganda de show que já aconteceu. O show era no sábado e plena segunda-feira, 2 dias depois do show, a rádio tocando propaganda ainda anunciando o show. Isso causa uma descredibilidade gigantesca no mercado e na sua emissora. Ainda mais se essa campanha for auditada. E isso, inclusive, coloquei em destaque dentro da apresentação. O mercado, cada vez mais, ele quer buscar essa percepção de algo que é eficiente, que é eficaz. E o que é eficaz para ele, lembrando mais uma vez, não é simplesmente tocar a campanha. Tem que tocar assim como foi contratado, nos dias, nos horários específicos e converter em venda. Tivemos um período auge aí da publicidade, que boa parte das campanhas, inclusive, eram campanhas institucionais. Branding, reforço de marca, gestão estratégica de marcas. Cada vez mais impulsionados pelas mídias digitais, pelos famosos CPM, CPC e várias outras siglas, o mercado, ele... Quase que eu xingo aqui, inclusive até o Wanderson, né, que toma conta aqui do nosso CPD, na semana passada ele me mandou uma mensagem: Felipe, você tá muito putão, você tá toda hora tentando não soltar um palavreado. É porque tem hora que, inclusive, né, a gente fica revoltado com a situação. Ainda tem emissora de rádio que fica tentando remar contra a maré. Se o mercado está trabalhando com o bendito CPM e ele quer mensurar o CPM da sua emissora, se você não tiver esse CPM bem específico da sua emissora, ele não vai investir. É simples assim. Ele vai optar por investir em emissoras que já têm essas métricas e que, inclusive, tem um Media Kit organizado. Então, quem não se organiza, fica para trás. Quem não se atualiza, fica para trás. Porque outros meios vão se provar mais eficientes para aquele tipo de mídia. E pode ser que seja o seu concorrente. Sabe aquela rádio de esquina que recém começou, tem menos de 5 anos no mercado? A probabilidade dessa emissora tomar o seu espaço nos próximos 10 anos é muito grande, porque essa rádio praticamente começou já na era do digital. Então ela já, inclusive, começou sua operação pensando em vender não somente spot, não vender somente testemunhal, não vender somente citação. Se preocupem com isso. E invistam cada vez mais em estratégias para não só ser diferente dentro da sua região, mas ser cada vez mais eficiente para o seu cliente. Em resumo, aquela emissora de rádio ou aquele produtor de conteúdo ou qualquer outro meio de comunicação que provar ser mais eficaz vai pegar boa parte da fatia do mercado. Esse é o nosso atual panorama, tá? Pode ser que daqui 2 anos a realidade seja diferente? Pode.
mas em pleno 2025, inclusive semana passada, no Connect Rádio 30, falamos sobre o Media Trends, um estudo da Kantar Global, né? Eles compartilharam esse conteúdo em português brasileiro aqui no Brasil, mas foi um estudo realizado em mais de 50 países. Falamos sobre isso no Connect Rádio passado, depois quem quiser pode revisitar dentro do nosso canal no YouTube. Quais são os principais desafios na comercialização das emissoras de rádio? Para mim, o principal deles, que inclusive dei até spoiler um pouco atrás, há 10 minutos atrás, expertise no digital. Apenas 36% dos anunciantes consideram vendedores de rádio capacitados em marketing digital. Por quê? Porque a boa parte desses vendedores estão há décadas dentro da rádio, acostumados a vender mais do mesmo. E aquele mesmo padrão de visita, né? Chegar lá na loja, eu sou fulano da rádio tal, queria anunciar a sua empresa na nossa emissora. Não, gente, isso é mais do mesmo. Inclusive, esse script aí, dificilmente ele vai funcionar. Até porque boa parte das emissoras usaram isso como estratégia por muitos anos. Então, a partir do momento que seu time comercial, ao ato de visitar, ligar, mandar uma mensagem para o anunciante, a probabilidade dele não sentir confiança no seu comercial na venda de conteúdo online é muito grande. Já vou dar um spoiler. Capacite o time comercial. Segundo grande desafio, fragmentação da audiência. Cada vez mais as pessoas, elas possuem não mais uma rádio favorita, um programa favorito. São vários. Antigamente as pessoas acostumavam acessar a TV e colocar só naquele mesmo canal. E ficar o dia inteiro dentro daquele canal. Isso mudou. Antigamente era muito comum a gente seguir 2, 3 perfis ali influentes dentro das nossas redes sociais. Hoje não, a gente quer seguir todos os possíveis. Isso reflete dentro das emissoras. Então não existe mais aquele conceito de a número 1 disparada. Não, tem hora que a sua audiência está ouvindo, inclusive, programação de uma outra emissora. Notem que eu não estou dizendo que você não pode e não deve trabalhar para ter o máximo possível de audiência. É óbvio que você precisa fazer isso. Tentar dominar o máximo possível. O máximo. Não só no AM/FM, mas também em todos os outros meios os quais as pessoas passam por meios de comunicação. Inclusive um grande case, que com toda certeza isso aí vai ser estudado por muitos e muitos tempos dentro das universidades de publicidade e propaganda, vai ser o grande case que o próprio Grupo Globo conseguiu promover aqui no Brasil. Mesmo que a audiência da TV aberta tenha caído, ainda assim, a Globo está em praticamente não, eles estão em todos os possíveis meios de comunicação. Rádio, revista, jornal, TV aberta, TV fechada, streaming, reality show, redes sociais, blog, eles estão em tudo. Por quê? Porque eles entenderam há muitos anos atrás que a audiência deles poderia ser fracionada, poderia ser fragmentada em outros meios de comunicação e eles queriam estar ali também. Não estou dizendo que você precisa e deve abrir perfil em todas as redes sociais. Longe disso. Não estou dizendo que você precisa abrir site, blog. Não estou dizendo isso. Mas, com toda certeza, quem faz, aquela emissora que usa isso como estratégia, a probabilidade de acompanhar a sua audiência, não somente quando o cara está consumindo conteúdo ali na radiofrequência, é muito maior. Esse cara pode estar rolando o feed ali do Instagram e de repente aparece um post da rádio. Esse cara pode estar lá no Facebook e estar dentro da fanpage da rádio. Esse cara pode estar dentro do X, o extinto Twitter, e ver um tweet da rádio. Esse cara pode entrar no Google para poder pegar alguma notícia local e de repente aparece o site da rádio, que a notícia saiu lá dentro do site da rádio. É óbvio que isso custa, isso não é de graça, né? Você vai precisar de equipe, você vai precisar
possivelmente contratar uma equipe de tecnologia para poder avançar em alguns projetos e produtos dentro da sua emissora. Inclusive, hoje, boa parte das rádios até buscam ter os próprios aplicativos, até mesmo porque, com esse aplicativo, a rádio consegue mandar notificações para o próprio celular da sua audiência, né? Então, oferta quente no supermercado do Joãozinho, arroz, parará, parará. Cara, isso aí é conteúdo, você pode vender isso aí pro seu cliente. Terceiro grande desafio dentro da comercialização do rádio, adaptação ao mercado digital. O rádio, ele precisa fortalecer essa sua presença no digital. Ele precisa. E, o mais rápido possível, treinar as suas equipes, principalmente a equipe comercial, para poder também fazer esse mesmo tipo de venda. Inclusive, né, fazer estágios com as grandes agências e as pequenas e as médias agências de marketing e de publicidade para poder aprender como que esses caras vendem mídia online. Então, tem até uma frase que fala muito assim, difícil é aprender a ler, o resto está escrito. Então, tem muito conteúdo escrito, tem muito conteúdo em vídeo, quase que eu cometo quase que eu mato o português aqui. Inclusive no nosso canal no YouTube. Conecte Rádio, tem uma playlist completaça de todas as nossas gravações, por umas 5 ou 6 vezes, falamos como o seu time comercial pode performar de modo diferente. Inclusive, quais estratégias vocês podem tomar para poder vender a parte do digital, tá? Então, contem também com a Connect Mix como fonte de conteúdo, fonte de conhecimento. E participem, né? Todas as semanas, novas temáticas são abordadas aqui dentro do nosso Connect Rádio. Oportunidades estratégicas. Explorar o potencial. O áudio, ele influencia 18% do volume de buscas, provando ser um motor essencial para a descoberta de marcas. Um estudo da Oxford Code, um estudo norte-americano. Educação dos anunciantes, o rádio ele precisa demonstrar eficácia para atrair mais investimento, não basta simplesmente falar, anuncie no rádio, o rádio tem mais de 100 anos. Gente, isso aí não vai colar, Formatos híbridos, podcasts apresentam uma grande oportunidade, com 50% dos ouvintes comprando produtos anunciados por apresentadores. Podcast nada mais é do que um programa de rádio disponibilizado no modo online ali, entrevistando pessoas. A probabilidade de você vender anúncio no podcast da sua rádio é muito grande. Por quê? Porque se você chegar para o seu anunciante e afirmar para ele, tem estudos que apontam que a probabilidade de alguém comprar produtos que são anunciados dentro de canais de podcast é de 50%. Tá aqui a prova. Tá aqui o estudo. Quando eu falo prova, o estudo, né, gente? Porque a sua rádio possivelmente não deve estar com essa mesma taxa de conversão. Depois, o cenário ideal é ter esse direcionamento junto aos seus clientes. A parte de sucesso do cliente, né, o famoso CS, que boa parte das rádios também acabam não explorando. Esse convívio, esse contato junto aos seus clientes vai te trazer esse feedback. Se de fato as campanhas que estão operando dentro da sua emissora estão provocando resultado lá dentro do anunciante. Isso é o que importa para ele. E aí, mais um post aqui do Tudo Rádio. Anúncios em áudio geram em média 18% do volume de buscas por marcas dos seus clientes. E para marcas que investem intensamente no formato, esse percentual pode ultrapassar 40%. Em resumo, aquilo que eu comentei há 15, 20 minutos atrás, de que a sua rádio pode potencializar as campanhas de busca dos seus anunciantes é muito grande. Retomando o assunto, quanto mais vezes num assunto direcionado para uma determinada audiência do seu cliente dentro da sua radiofrequência, isso pode impactar a quantidade de vezes que as pessoas entram lá no Google e pesquisam sobre aquela empresa. Você já falou sobre isso com o seu cliente? A probabilidade de não ter falado é muito grande. Então, se não fez, está na hora. Aproveitar e explorar isso para poder aumentar o ticket médio, ou seja, vender mais produtos para o seu anunciante aí na sua rádio. Se o cara está comprando só spot, vamos tentar começar a vender para ele um testemunhal? Se ele está comprando testemunhal, vamos tentar vender um spot? Ou seja,
ele vai estar mais vezes dentro da sua programação? Não porque você quer vender, tá? É lógico que você quer vender, você quer faturar mais, mas a estratégia aqui não é essa. A estratégia é, cliente, olha esse estudo. Olha que legal, olha que interessante. Inclusive, quem está trazendo isso para a gente aí todas as quintas-feiras é a Connect Mix dentro do Connect Rádio. Encontro quinzenal, todas as 10 horas da manhã, às quintas-feiras, o pessoal está trazendo super insights aqui para a gente. E, inclusive, cliente, se você quiser tirar a prova, se a sua campanha está indo para o ar, tá aqui o contato da Connect Mix. Isso acontece, tá? Acontece rotineiramente. Clientes entrando em contato com a gente com esse diálogo. Fui comprar campanha na rádio tal e ainda comentei com eles. Como é que eu vou ter certeza se o meu conteúdo está indo para o ar? E a rádio vai lá e fala, ó, contrata a Connect Mix. Connect Mix, por meio de tecnologia, faz todo o rastreio da sua campanha. Você consegue acompanhar isso em tempo real. Então, olha outra oportunidade, inclusive para tornar mais evidente a sua emissora. Eu sou uma rádio homologada pela Connect Mix. Pode ficar tranquilo, contrate eles que vocês vão conseguir acompanhar em tempo real o que está acontecendo dentro da sua campanha aqui na minha rádio. Isso acontece e é o mesmo para grandes artistas e até mesmo para artistas que estão começando a fazer um sucesso regional, quando vai lá fazer um trabalho em parceria com as emissoras vão lá e divulgam. Olha, eu sou uma rádio homologada pela Connect Mix. Então, lá no seu aplicativo da Connect Mix, você vai conseguir acompanhar a minha rádio reproduzindo as suas músicas. Propostas concretas. Diversificação de receita. Hoje, já existem rádios que, inclusive, estão não só monetizando os seus podcasts com venda de anúncio, mas já ganhando distribuição de royalties por conta das plataformas digitais. YouTube, o Spotify. Então, essa diversificação pode ser que, mas eu estou ganhando $50 aqui por mês, $100 por mês, isso aqui não paga nada. Calma, você está só no início. Provavelmente você ainda não tem uma audiência relevante no digital. E a única forma de ter é fazendo. Inclusive, até dando um feedback aqui para vocês. Muito antes da gente começar o Connect Rádio, a gente ficava se preocupando. Será que vai ter demanda? Será que as rádios vão assistir? Mas e se tiver só 2, 3 visualizações? Que se F, e o hashtag aí na frente. Um dia, alguém vai ver o nosso conteúdo e vai compartilhar com outra emissora. Mesmo que não dê ninguém na transmissão ao vivo, mesmo que não dê ninguém assistindo a gravação no YouTube. Estamos gerando conteúdo. Uma hora isso será útil, será proveitoso para uma emissora. E, inclusive, esse é o nosso foco. Nós estamos aqui produzindo conteúdo, trazendo essa visão para que toda e qualquer emissora de rádio, não somente no Brasil, mas no mundo, possa mudar a sua mentalidade. Inclusive, somos o único canal no YouTube que faz isso. O único. O Brasil é um país gigantesco, mais de 200 milhões de pessoas, e ainda não se tinha um canal no YouTube para poder só trazer, inclusive, dados, pesquisas, estratégias, correlacionar isso, pegar o que está acontecendo lá fora, falar de publicidade, propaganda, rádio, faça isso, faça aquilo, invista nesse sentido. Lembrando, aqui a gente não está vendendo nada de Connect Mix, até mesmo porque a nossa plataforma ela é de graça, né? Então, a emissora de rádio que nem tem acesso, basta acessar parceiros.connectmix.com, clica no botãozinho de nova emissora, preenche o formulário, em menos de 24 horas seu acesso vai estar liberado no seu e-mail para poder conferir dados estratégicos sobre a sua rádio. E aí agora um pequeno jabá. Eu quero performar ainda mais, eu quero fazer auditoria de todas as minhas campanhas na minha rádio, eu quero automatizar o meu processo de censura, eu quero ter um backup automatizado. Tá lá, baratinho, assinatura no cartão de crédito, na recorrência, processo super tranquilo para que a sua emissora, inclusive, possa, além de ter dados estratégicos, conseguir ter redundância sobre os seus dados, automatizar o processo de busca de censura e facilitar ainda mais a gestão dos seus contratos, né? Então, tá lá dentro da nossa plataforma. Programação personalizada. Boa parte das emissoras já pensam e refletem sempre, né, praticamente todos os dias, como que eu vou fazer essas programações personalizadas, mas tentem fazer isso também para os anúncios dos seus clientes. Integração com o mercado.
parcerias com marcas que podem impulsionar o alcance do rádio, reforçando sua posição como meio confiável e eficaz. Contem com a Connect Mix nesse sentido. Inclusive, né, as horas, as pessoas, os produtos, as plataformas que a gente oferece para você, rádio, de graça, na verdade é um investimento o qual nós estamos fazendo. Porque nós não só acreditamos no rádio. Tem muita empresa aí no Brasil afora que fala, eu acredito no rádio, eu acredito no rádio. Não, aqui a gente investe no rádio. A gente investe. Inclusive, nós compramos campanha no rádio também. Tá? Então, regiões estratégicas que a gente quer trazer novos clientes aqui para a Connect Mix, a gente vai lá e anuncia. Construindo o futuro do rádio. Consistência, inovação e integração. Quero reforçar muito sobre a integração. As estratégias de marketing da sua rádio, elas precisam ser integradas. Vocês precisam combinar aqueles anúncios que vocês já fazem dentro do rádio, mas também nas redes sociais, com o seu time comercial, principalmente aquele que está na rua, visitando de porta em porta lojistas para poderem anunciar na sua rádio. Essa comunicação ela precisa ser integrada. O máximo possível. A falta de capacitação em vendas digitais prejudica o potencial de crescimento no setor. Isso já é um fato. Então, a culpa de, às vezes, a sua emissora não estar crescendo mês após mês o faturamento, ou mês após mês não está tendo entrada de novos anunciantes, boa parte disso é por não estarmos capacitando o nosso time, não estarmos fazendo um acompanhamento, ou também não temos relevância. Se não temos relevância dentro daquele meio, a gente precisa procurar e buscar ter essa relevância. O rádio ele precisa fortalecer a sua presença no digital e treinar as suas equipes. E os investimentos contínuos em áudio, eles ajudam a criar uma presença duradoura e resultados incrementais. Lembrem bastante dessa palavra, incremental, no caso não essa, né, mas a particularidade dessa. Ter meios que possam incrementar cada vez mais o seu comercial. E visualizando o futuro do rádio, aqui já é uma percepção minha, tá? Hoje, toda e qualquer emissora que se basear o rádio é um meio tradicional, e divulga, né? Tem muita rádio que inclusive divulga isso. Não estou dizendo que está errado, eu só estou dizendo que só fazer isso não vai fazer a diferença, tá? O rádio é um meio tradicional, mais de 100 anos, a minha rádio tem 50 anos de mercado, a primeira e mais ouvida da região, ou seja, baseando todos os dados baseados na bendita tradição do rádio. Gente, eu sei que o rádio é tradicional, não é segredo para mim que o rádio tem mais de 100 anos no Brasil, e isso já está começando a ficar redundante na cabeça das empresas que estão sendo bombardeadas por estratégias comerciais de emissoras baseadas na tradição. E aqui eu coloquei em rosa, tá? Mas enxerguem e levem isso em consideração como se fosse um iceberg, tá? Geralmente o povo tá aqui, ó, mirando essa estratégia, tradição, tradição, tradição. Toda a mídia, toda a estratégia comercial baseada na tradição. Abaixo do oceano aqui, da linha do oceano, eu sugiro vocês trabalharem fortemente a inovação. Não mais, antigamente tudo que era inovação na rádio era assim, eu mudei o meu sistema de transmissão, estou inovando. Não, você não está inovando, você está tentando manter a sua rádio de pé, é isso. Agora, inovação é diversificar, é desconstruir aquela coisa velha para poder construir o novo. Aquele programa, aquele conteúdo que já não tem mais relevância para a sua audiência, está ocupando espaço dentro da sua programação. Inclusive, a coisa mais sagrada dentro de uma emissora de rádio é o tempo. A rádio, principalmente na frequência AM e FM, só tem 24 horas de conteúdo e ponto final. E um pouco mais abaixo, ou seja, a camada mais obscura que geralmente as pessoas não estão enxergando e precisam enxergar para ontem, para justamente não só perpetuar no mercado, mas como ter uma forte crescente, são as oportunidades, enxergar as oportunidades.
E aí eu vou colocar aqui entre parênteses o digital, tá? O digital é uma super oportunidade para a sua emissora. O rádio ele tem tudo para crescer nesse ano de 2025. Assim como aqui no Brasil, vem crescendo ano após ano. Mas se a sua emissora de rádio cresceu menos de 5% no ano passado, a sua emissora, na verdade, ela está perdendo espaço. Então, se o faturamento da sua empresa, da sua rádio, foi 5% maior do que em relação a 2023, você está perdendo espaço já no mercado. Ah, mas eu cresci 5%. Cresceu. Mas, na verdade, quando você compara com a média, na verdade, você caiu. Só a inflação já vai comer esses 5% aí. Então, até o poder de compra da sua emissora, ele caiu. E quando a gente para poder enxergar as oportunidades, tem muita gente criticando, inclusive, algumas estratégias, até de emissora de TV, né? Levando grandes influenciadores digitais para dentro das emissoras de TV. Entendam que essa estratégia que grandes emissoras estão usando não é para levar a audiência do digital para dentro da audiência da TV aberta. Está acontecendo? Tá, pouco, mas está acontecendo. Mas a estratégia central não é essa. A estratégia central é a emissora aberta começar a ser cada vez mais conhecida na audiência digital daquele influenciador. Será que a sua emissora de rádio está perdendo oportunidade por não dar oportunidade para jovens que possam trazer uma relevância diferente para a sua emissora ou levar a relevância da sua emissora lá para o digital? Isso é uma possibilidade. Será que adultos, ou seja, pessoas já acima ali dos seus 25, 30 anos, também não possam levar uma audiência diferenciada para a sua rádio, ou também fazer com que a sua rádio possa ser mais conhecida dentro daquele meio, o qual aquela pessoa habita, que ela convive? Sempre quando eu vejo empresários, inclusive, tendo espaço ativo dentro das grandes emissoras, ali como um colunista, né, fazendo alguma participação no ao vivo, ou gravando algum conteúdo e direcionando esse conteúdo para as emissoras, né, eu vejo sempre que isso é uma super oportunidade para as duas partes. O empresário começar a ser mais conhecido e, consecutivamente, levar uma audiência da rádio para dentro da sua empresa, assim como também o ecossistema, a comunidade, o meio que aquela empresa convive, a partir do momento que fica sabendo que aquele empresário está colocando conteúdo lá na rádio, por exemplo, essas pessoas tendem a consumir ou conhecer mais aquele conteúdo da emissora. Então, enxerguem oportunidades. Nem tudo que você utilizar como estratégia irá funcionar. Agora, o que não pode mais acontecer é ficar somente lá na ponta do iceberg. Não, eu sou uma rádio tradicional, os meus radialistas aqui, eles possuem 80 anos, trabalham com a gente há 50, sempre foi assim, vai ser assim até quando o rádio existir. E, inclusive, tem muita gente que já fica fazendo aposta, né, de quando que o rádio vai morrer. Mas também nesse mesmo formato tem muita gente que fica postando quando que a internet vai morrer, quando que a televisão vai morrer, quando que o jornal vai morrer, quando que a revista vai morrer. Inclusive, saiu um estudo recente, nos Estados Unidos, um dos meios que está tendo está se fazendo, na verdade, um alvoroço danado em mídia, empresas que nunca investiam nesse meio de comunicação passaram a investir, é o meio de mídia indoor e outdoor. Tivemos, né, lá na década de 90, cresceu demais, inclusive até em boa parte das cidades de interior, né, lotado de outdoor, lotado. Aí passamos uma maré onde já estava difícil da gente ver essas mídias, né, indoor, mídia outdoor. E agora, nos Estados Unidos, como eu disse, está virando uma devassa. E se a gente compara os últimos 2, 3 anos aqui no Brasil, a gente está acompanhando essa mesma crescente. Mídia indoor e mídia outdoor.
Inclusive, né, temos grandes empresas desse segmento aqui no Brasil, inclusive listada na Bolsa de Valores, né? A Eletromídia é um caso delas. Então, aqui mesmo, aos arredores da sede da Connect Mix, tem 3 outdoors de LED, que não precisa nem mais do ser humano vir lá e passar cola, pregar folha por folha. Trocou o anunciante, novamente, rasga tudo, passa cola, folha por folha. Não, hoje em dia, de uma central lá de São Paulo da vida, deu play no negócio, já troca o conteúdo que está sendo transmitido ali. Ah, Felipe, o que isso tem a ver com rádio? Você tem a faca e o queijo na mão. Sabe o que é a faca e o queijo na mão? Você tem a audiência local, você tem as empresas locais. Já pensou que a sua rádio pode, inclusive, começar a transmitir esse tipo de conteúdo também? Se a sua rádio ela é bem posicionada, por exemplo, num centro, dentro das grandes cidades, ou até mesmo nas pequenas cidades, por que não ter uma transmissão ali de mídia indoor, mídia outdoor para os seus anunciantes? Ah, mas isso aí daqui a pouco acaba, isso aí é só uma marezinha. Ah, até poderia ser, se a gente não tivesse uma eletromídia da vida listada em bolsa, eu até poderia duvidar desse segmento, mas o mercado está em franco crescimento, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Então tem oportunidade, tem muita oportunidade que a sua emissora pode explorar. Ah, mas eu sou emissora do interior e eu não tenho recurso. Será mesmo que você não tem recurso? Ou às vezes é falta de objetivo ou de foco, né? Se você quer perdurar, se você quer aumentar, se você quer crescer, se você quer realmente ser um dos maiores núcleos de comunicação dentro da sua região, não tem como fazer isso se não for com investimento. Se você não tiver dinheiro no bolso, de algum lugar vai ter que ter. Vai ter que ter uma equipe comercial que vai angariar novos clientes para trazer recursos para dentro de casa. Inclusive, esse é o meio mais econômico, né? E o ideal, trabalhar com o dinheiro do cliente. Agora, a outra hipótese, eu não estou indicando vocês fazerem isso, mas, gente, tem linha de crédito, inclusive, que o governo oferece com meses de carência. Inclusive, sempre quando eu vou fazer alguma renovação de equipamento em emissoras de rádio, eu sempre fico me questionando por que as emissoras não tentam explorar essas linhas de crédito, né? O governo, ele oferece. Inclusive, a gente paga imposto, né, para ter um governo aqui no Brasil. Então, o que o governo puder nos ajudar a acelerar nosso crescimento, contem com o governo. E aí, né, não estou aqui dizendo que a Connect Mix vai auxiliar vocês nesse quesito. Faço já aqui uma chancela. Procurem o Sebrae. O Sebrae vai conseguir auxiliar vocês nesse quesito. Assim como também, lembrando, né, o Sebrae é a casa do pequeno empresário. Então, você, enquanto pequeno empresário, o Sebrae estará sempre de portas abertas para poder te receber. Ah, mas eu não sou dono da rádio. Fala isso lá com o dono da rádio. Ó, o Felipe comentou que a gente precisa procurar o Sebrae para poder pesquisar formas da gente enxergar melhores oportunidades, inclusive como a gente pode melhor investir aqui dentro da nossa rádio. Comece já, não espere. Não espere o cometa colidir, não espere o chicote estralar, corra atrás. Procure capacitação. Reforço mais uma vez, contando com esse nosso Connect Rádio 31, tem mais outros 30 conteúdos de 1 hora cada, falando sobre o mercado de rádio, falando sobre publicidade. Procure inovações e busque parcerias. Crie alianças estratégicas com marcas e empresas que possam ampliar cada vez mais a visibilidade da sua rádio. Inclusive, tem cliente que é super estratégico a gente ter dentro da nossa emissora, porque esse cliente ele dá visibilidade para outras empresas entrarem também dentro da nossa emissora. Seja uma emissora homologada pela Connect Mix. Existem hoje praticamente 4.000 emissoras de rádio no Brasil que ainda não são homologadas pela Connect Mix. Escaneie esse QR Code ou acesse esse link, bit.ly/agenda-cmix. É de graça a homologação, tá? Lembrando, escaneando esse QR Code, para quem inclusive já está fazendo, vocês vão acessar uma Google Agenda. Vocês vão agendar com o nosso técnico para que ele possa fazer a instalação ou atualização do nosso CMix dentro da sua emissora. Sendo assim, você passa a ser uma rádio homologada pela Connect Mix. Quanto que isso custa?
de graça. Tem que pagar mensalidade? Não. Toda e qualquer atualização que for necessária dentro da sua emissora, a partir do momento, né, que o seu CMIT está atualizado, a gente já consegue fazer isso de modo nativo, automatizado, tá? Então, praticamente você vai fazer isso uma única vez na vida e o resto aí da sua transmissão já vai ter segurança como uma rádio homologada dentro da Connect Mix. Então, reforço mais uma vez, escaneie esse QR Code, faça o agendamento. Lembrando, né, inclusive a gente vai... Você é quem vai agendar no horário mais estratégico, ou seja, o horário que você pode sim ter, né, a disponibilidade de 10 minutinhos para que o nosso técnico faça esse acesso remoto na sua emissora e cumpra o processo de homologação. Ok? Senhoras e senhores, finalizo aqui então mais uma edição do nosso Connect Rádio. Desde já agradecer a presença de cada um de vocês. Reforço, o rádio é um meio pulsante, o rádio é um meio extremamente confiável, o rádio é o meio que domina as pequenas e médias empresas em toda e qualquer região, não somente aqui no Brasil, mas praticamente no mundo. Vocês possuem a faca e o queijo na mão. O que nós precisamos cada vez mais é levar essa informação ao mercado e não simplesmente basear naquela estratégia lá do iceberg, né? Tradição, o rádio é um meio tradicional, 100 anos de existência, eu tenho 50 anos, eu tenho os melhores... Não, isso aí já é trivial. Isso aí o seu concorrente está fazendo todos os dias. Ele está falando assim todos os dias. E a partir do momento que você se posiciona de uma forma diferente, a sua audiência te enxerga de uma forma diferente, o seu cliente te enxerga de uma forma diferente, e aquelas empresas que nunca investiram em rádio, vai enxergar o rádio como uma forma diferente por conta do seu posicionamento. E a partir desse momento, novos e novos clientes, novas e novas empresas vão investir no rádio, na sua emissora, dinheiro no caixa. Lembrando, toda e qualquer empresa que anuncia na sua emissora, ela está buscando cada vez mais anúncios de modo eficiente. Hoje, o meio mais confiável pelos grandes núcleos de mídia são as campanhas de search, as campanhas no Google, onde você digita uma palavra e vai buscar algo sobre aquela empresa. E a sua rádio pode provocar de 18% até mais de 40% vezes a porcentagem de conversão desses clientes. Quanto mais aquela marca é afirmada no rádio, a probabilidade das pessoas, dos seres humanos, buscarem esse conteúdo nas mídias sociais, nas plataformas de search, o Google, por exemplo, né? Inclusive já tem spoilers, né? Estão afirmando que a própria OpenAI cogita, não é uma realidade ainda, cogita a possibilidade de vender publicidade dentro do próprio ChatGPT, né? Então você está fazendo uma busca sobre um conteúdo, ele vai lá e ele vai começar a direcionar, pessoal, essa empresa aqui pode te ajudar a sanar sobre esses detalhes. Então, daqui a pouco, até as campanhas de search, elas vão mudar e serem moldadas. Fiquem atentos e contem conosco. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, a gente entra ao vivo aqui para poder transmitir conteúdo relevante para todos vocês. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!